Boa noite, queridas amigas e amigos do nosso programa Evangelho Rede Vivo. O nosso evangelho de hoje começa muito inspirador. Hoje, 8 de julho, é uma data muito importante para nós que apreciamos e reconhecemos a grandeza da obra de Chico Xavier. Do nosso querido Chico, a alma querida, como diria Arnaldo Rocha, a nossa alma querida. Dia 8 de julho de 1917, Chico receberia a primeira mensagem psicográfica, quando da visita do casal Pena Perácio para socorrer a sua irmã Tiquinha, então tomada de obsessão. Na visita ao lar, eles puderam ver o médium, orientado pela senhora Perácio, a tomar lápis e papel e a psicografar 27 páginas. Uma mensagem que se perdeu e que ninguém sabe, eram instruções gerais segundo Chico, mas desconhecemos a autoria e a natureza desse ditado. Ali começava uma mediunidade missionária, que terminaria aos 92 anos de idade. Então, nós comemoramos aí 94 anos desse episódio. Hoje, especificamente, nós contamos 94 anos que isso aconteceu. Mas existe uma outra efeméride. O livro Paulo Estevão, cujo término se deu num 8 de julho, hoje comemora 80 anos. É uma obra-prima. É um monumento. Os espíritos já disseram, o Arnaldo Rocha, em espírito, comunicando-se no grupo amigo, ele disse do além para a terra que, desde o codificador, nós não temos uma obra desse quilate, por nenhum médium. A obra Paulo Estevão é um documento da vida espiritual, sem retoque, sem sombra de dúvida. Então, Arnaldo em espírito afirmou isso para a gente, que a obra Paulo Estevão é uma obra genuína do mundo espiritual, como, no seu estilo, jamais se viu. É claro que não comparamos com a obra da codificação, porque é o esforço do homem com a revelação espiritual. Ela tem uma natureza diferente. Mas a filtragem da obra Paulo Estevão é um documento do mundo espiritual vindo das altas esferas que nos governam. Não é o Emmanuel, ele teve que se preparar para ser o instrumento desse documento. Então a gente comemora 80 anos desse documento que é histórico para a Terra. E as gerações do futuro compreenderão o quilate desta obra, principalmente porque o Chico é muito rico em intermediar, sem interesse nenhum, sem desvio nenhum, aquilo que realmente é do mundo espiritual, ou da história do nosso planeta. Então a gente reconhece e deixa aqui o nosso preito de gratidão a Emmanuel e a Chico Xavier, que foram os instrumentos desta obra. Emmanuel, porque colheu das fontes como Paulo de Tarso, das fontes mais altas que viveram isso no planeta. E a Chico Xavier, por se apagar como pessoa, como individualidade, como personalidade, para que o alto pudesse trazer, através das suas mãos, esta obra. Então, é uma grande efeméride. Realmente, o Brasil foi palco de um desdobramento da revelação espírita como jamais se viu em outro ambiente, embora tudo colabore. Mas o Chico foi uma estrela de grandeza que nós, no tempo, vamos reconhecendo. Pela sua capacidade de esquecer-se para que Jesus pudesse se mostrar ao mundo. A ele a nossa profunda gratidão. E nós temos hoje no nosso Evangelho a continuidade do estudo do cumprimento da lei dos profetas. Vocês vão observar que depois do Sermão da Montanha,
O desdobramento seria: os discípulos são o sal da terra, a luz do mundo, que nós pulamos propositadamente, e avançamos aqui para o cumprimento da lei e dos profetas, porque são instruções aos discípulos, e a gente tem estudado, levantado questões, reflexões, para que possamos ajuizar do quão isso é importante, marcando um momento espetacular da vida do Espírito, que passa a ter a base da experiência multimilenar, não só do planeta, mas também enxertia dos que vieram de outro planeta, porque senão não seria possível esse encontro de Jesus com o nosso planeta em determinado momento da sua história. Jesus, nós não estudamos especificamente isso, mas o próprio Jesus vai mostrar em muitas circunstâncias que a prioridade da sua vinda seria os filhos desgarrados de Israel, as ovelhas perdidas. Ele prometera ao grupo capelino que viria em pessoa para ajudá-los no processo de resgate deles próprios, compreendendo que eles seriam instrumentos, os capelinos, para fomentar a evolução intelecto-moral dos nativos do planeta, que é a grande população da nossa Terra. Então vocês notem que a prioridade de Jesus era atender aos caídos, porque qualificando os caídos, naturalmente os nativos receberiam deles, que se tornariam verdadeiros mestres, a iniciação necessária. Porque Jesus, na condição de anjo, ele não tem o papel de preparar o que começa, mas de dar cobertura e providenciar aquilo que é necessário a todos eles. Então, quando vocês veem, não somente o capelino que vem, mas outros grandes missionários que surgiram no palco humano, em povos, em tempos, vocês vão perceber que isso foi providência de Jesus. Então, nós temos que reconhecer um Krishna, um Forri, um Lao Tse, um Zoroastro, um Pitágoras, um Sócrates, para citar alguns, em algumas áreas de filosofia religiosa, como que eles vieram alavancar o trabalho ou preparar o terreno para o Evangelho. Porque eles anteciparam algo daquilo que Jesus viveria em plenitude. Então, são expressões dadivosas que iniciam-se em determinados períodos, em determinadas culturas, para exatamente começar a conduzir em cultura, em filosofia, em religiosidade, as almas para o Cristo. E o Cristo em fechar isso tudo no momento aprazado. Então nós temos esse trabalho ainda sendo feito em regiões que têm dificuldade de universalizar e evoluir, seja religiosamente, seja filosoficamente, mas todos têm uma base, né? É curioso como essa religiosidade ela foi impregnada. Eu estava vendo outro dia um seriado sobre a história dos Romanov na Rússia, na antiga Rússia. E o curioso é que, embora todas as reformas e todas as tentativas de aproximar a Rússia do progresso europeu, né, continental, nós percebemos que todos eles, embora o seu espírito empreendedor, às vezes avançado, arrojado, às vezes não, e nós temos, por exemplo, a história da Catarina II, que foi uma personagem que viveu aqui no Brasil, muito amiga de Chico Xavier, e a revelação veio do próprio Chico, né? Porque o Potemkin, que era amante dela, não é ninguém mais do que o próprio Arnaldo Rocha. Então, o Chico revelou muitos desses bastidores na época em que conviveu com os grandes amigos como Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha, José Pereira Gonçalves, Joaquim Alves, ou seja, aquele pessoal lá da base, das grandes obras, dos romances, das obras de André Luiz. Então, o Chico tinha ali aquele pessoal leal, verdadeiramente doutrinário, que não distorce as coisas como a gente vê hoje em dia com alguns arautos que se dizem o Chico me disse, o Chico me disse, o Chico me disse, mas é tudo muito suspeito. Então era um pessoal
da honradez, da nobreza, do amor à doutrina. Então ele teve os amigos do arco-íris, né, que eram as pessoas em quem ele realmente confiava. Então a gente vai ver essas histórias. Mas a gente estava vendo esse documentário e é curioso como que, de modo distorcido, né, no viés religioso, mas o cristianismo foi muito valorizado na história deles, do modo distorcido pelas igrejas que são vertentes surgidas após o cristianismo nascente, porque ele foi adaptado aos interesses do Estado, etc. Como a gente sabe, não é só o catolicismo, porque existem outras formas, né? Existe o ortodoxo, o católico, o protestante, e aí vai, né? Então vocês vão ver as derivações. Mas é interessante como as figuras do evangelho, elas inspiraram, sim, religiosos e reis e reinados, de algum modo. A questão é preciso depurar, porque tirar os vícios, né, os dogmas de tudo isso. Mas é curioso como que o evangelho, de algum modo, ele dá o seu recado, ainda que distorcido, mas ele segura muito essa gana do poder e muitas vezes da loucura humana, né? Dos vícios humanos. Ele acaba filtrando um pouco. Às vezes de uma forma fundamentalista, como acontece com figuras que se tornam fundamentalistas mesmo no poder, e a história está cheia disso, né? Está cheia disso. Mas a gente está aprendendo. O Evangelho, como disse o Chico Xavier, o Evangelho, 2000 anos é um tempo muito curto para a compreensão do Evangelho. A compreensão. Ele não está falando entendimento, não. Raciocínio é uma coisa. Compreensão é uma coisa de alma, que é uma coisa de envolvimento, né? De adoção interna. Então, hoje nós estamos procurando fazer isso. Por isso, nós estamos cotejando os textos de Jesus à luz da doutrina espírita. E a gente nota que é um material maravilhoso. Os textos de hoje, que a gente separou, ele diz assim: depois de ter estudado a questão da justiça, que a gente não entra no reino dos céus sem cumprir um mínimo iota ou um tio, ou seja, ninguém burla a lei divina, Deus não aceita simulacro, ficou bem compreendido? Nós temos aí o versículo 21 e o versículo 22, que a gente vai tentar trabalhar hoje conjugadamente. Então, no versículo 21, que foi o chamado aí do nossa proposta, ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então a gente fica pensando assim, curioso, né? É uma afirmativa curiosa. Quando Jesus fala assim, ouvistes que foi dito aos antigos, tem um outro texto dele que a gente gosta muito de citar, que ele fala assim, aprendeste que foi dito aos antigos, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Quando ele fala, ouvistes, aprendestes com os antigos, ele está falando o quê? Das bases. As bases foi o momento da lei, em que a expressão da lei, ela se codifica. Mas para a lei se codificar, vocês notem que eu citei aqui vários emissários. Eu citei o Krishna na Índia, né? Citei o Zoroastro na Pérsia, citei o Forril Lao Tse na China, milenar, citei Pitágoras e Sócrates na Grécia, que já é Europa. Então vocês vão ver que não importa a época, esses grandes nomes surgiram e eles começaram a trabalhar conceitos morais. Conceitos morais. Vocês vão ver os livros que surgiram, os ensinamentos que surgiram de Zoroastro na antiga Pérsia, né? Hoje desfigurada por guerra, porque a Síria, né, destruiu tudo. Os fundamentalistas falam assim, oh meu Deus, que dó. Mas, never mind. Aí vocês vão ver os livros, os ensinamentos, eles têm muito a ver com o que Krishna ou o que os Vedas ensinaram na Índia. Vocês vão ver que isso tem a ver com um pensamento já muito racional de um Pitágoras,
que redunda um pensamento de Sócrates. Você vai ver uma coerência moral entre as propostas, embora a forma de linguagem, embora as histórias figurativas, não é? Vocês vão perceber isso. Mesmo lá com Forri, com Lao Tse, na China milenar, a gente vai ver assim princípios morais que nos remetem à compreensão do Evangelho hoje, ou da doutrina espírita, que é tão lúcida para analisar, que ela tem um sistema mais científico, filosófico, né? Ela, a partir de fatos, ela deduz uma filosofia, você fala assim, não, e não é que é isso? Então vocês começam a fazer uma conexão, vocês veem que é uma coisa só. Porque são aberturas, é como se a gente estivesse cavando sulcos na terra, uma terra árida, uma terra não trabalhada, você está cavando sulcos na terra, preparando esses sulcos como as covas dos princípios que iam ser ali enterrados para eles germinarem. Então, é uma espécie de arado que vai sulcando a terra. Eles fizeram isso. Então, a gente nota que, quando Jesus fala aqui, ouvistes que foi dito aos antigos, ele está remontando a um trabalho já feito. E por que ele fala ouvistes? Vocês sabem por quê? Porque o ensino, na época dos profetas, de Moisés até os profetas, chegando a Jesus, era oral, era oralidade. Oralidade. Toda tradição religiosa era passada verbalmente. Era um processo oral. Isso é de pesquisa. Então, ouvistes. Por quê? Antes da gente poder ler, e aí são os olhos, leste, né? Porque o Paulo vai falar assim, lê de tudo, retende o bem. Então, o Paulo já está falando de uma outra prerrogativa do ser, que é ler. Mas a primeira, a elementar, é ouvir. Você ouve. Então, você ouve. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Porque isso é muito antigo. As tábuas da lei. Para se chegar na lei, nas tábuas da lei, nós tivemos todo esse trabalho anterior. Porque a humanidade nunca ficou sem guia, sem referência de modelo. O modelo supremo que nós temos, que é o espírito mais puro, é Jesus, porque ele sintetiza tudo o que aconteceu antes. Então você fala assim, porque os Vedas, aquela filosofia religiosa, está sintetizada no Evangelho. Porque na China milenar, Forri, que está na base da evolução deles, dos ensinos morais, religiosos dele, está no Evangelho. Porque antes de Pitágoras teve a era de Péricles, e antes disso teve ensinamentos. Está no Evangelho. Porque o Sócrates está no Evangelho. Porque o Evangelho engloba tudo. Todos eles. Tudo. Mas você vai ver que está no Evangelho. O Evangelho é a síntese de todo o amor, de toda a sabedoria que existiu no mundo como ensaio. Deu uma ideia? Isso não é dogmatismo. Isso é lucidez doutrinária. É conclusão de pesquisa, de fato. Jesus sintetiza. Por isso que o Paulo, que era um exímio exegeta, o Paulo vai dizer, o primeiro Adão foi feito alma vivente, começando a evolução num planeta novo. Alma vivente. Não é? É alma vivente. Vai laborar para ganhar o quê? Altura. O último Adão foi feito espírito vivificante. O que é espírito vivificante? Espírito não é alma mais. Não precisa encarnar. Qual que é a diferença de alma e de espírito? A alma tem que reencarnar. Por isso fala alma. A alma está presa a um mundo onde ela precisa encarnar. Por isso fala alma. É a condição dela, relativamente livre, mas tem que reencarnar. Quando desencarna. Espírito, livre. Cumpriu a meta dele, de aprender com a matéria. Está pronto para viver e operar em espírito. Espírito vivificante.
Até o termo é bonito, vivificante, a qualificação dele. Tem vida ali. Ele descobriu a vida intrínseca, que é a herança do Criador. Deu uma ideia, gente? Isso é uma lógica doutrinária impecável. O Paulo já trabalhava assim. Eu costumo dizer que o Paulo era o Kardec da época. Era o Allan Kardec da época. Porque ele foi chamado para estudar a vida de Jesus, que é uma fenomenologia sem igual. São fatos fenomênicos. Então ele foi estudar Jesus. E experimentou Jesus em si próprio. E com a autoridade dele, debulhou o Evangelho. Escreveu as epístolas. Por isso que ele é enaltecido numa obra. Ele é o campeão do Evangelho, segundo Emmanuel, que é a definição que Emmanuel dá. Por isso tem uma obra que veio ao mundo para contar a história, o heroísmo dele. O Saulo que se torna Paulo e que divulga o Evangelho para o mundo inteiro. A qualquer preço, porque ele abriu mão de si. Vocês entenderam? Agora, curiosamente, alguém que abriu mão de si teve a sua história vazada por um médico que abriu mão de si. Chico Xavier. Tinha que ser, não tinha? Vai vir por um médico que está cheio de ego ainda? Não filtra. Não fala a verdade. Todos os ângulos e a beleza das coisas. Não tem como. Aí dá para entender. Então, ouvistes que foi dito aos antigos, já está marcado na alma, porque o aprendizado vem lá da antiguidade. O que é o processo da educação? Repetir. Em várias condições para gravar. O ouvir de Jesus é profundo. Jesus está falando aqui, não é ouvido moco, não. Ouvido de mercador, não. Registrou na alma. Isso aqui tem profundidade. Porque era a forma deles de fixarem os conceitos e as lições, ouvindo. Porque ela se dava pela oralidade. As tradições vinham pela palavra. Por isso que o verbo é santo. O verbo é santo. Quando dignificado. Não matarás. Aí vocês vão perguntar assim, por que isso é tão forte em Wagner? Sabe por quê? Matar é a antítese do viver. É a antítese do viver. Não matar. Isso tem uma profundidade, uma abrangência. Porque o homem precisava respeitar a vida. Qual que é o primeiro dever do homem? Respeitar a vida, valorizar a vida, não matar. Nós estamos vivendo um período de banalização da vida porque tem tanta morte que todo mundo já acostumou a ver tanta morte, né? Não deveria acostumar-se. Não deveríamos copiar modelos negacionistas que nos são impostos pela loucura de pessoas. Que eu não posso citar porque o povo me bate, mas está provado. Então, loucura. Porque quanto mais a pessoa, eu vou dizer isso para todos nós, quanto mais a pessoa assume posições de liderança, mais ela precisa amar e respeitar os seus semelhantes. Mais ela precisa respeitar a ordem da vida. Por isso que a gente tem muita compaixão de quem desvia e vicia e corrompe. Muita compaixão, porque o preço é muito alto. O preço é muito alto. Pôncio Pilatos lavou as mãos porque ele não tinha como afrontar a fúria daquele povo, cheio de intriga, aqueles religiosos fanáticos, vendidos que existiam, que se chamavam fariseus, principalmente fariseus. Porque eles já tinham destruído o corpo de Jesus durante a noite,
com toalha molhada, batendo nele. Sacos de areia, para não deixar marca. Jesus estava com hemorragia interna. E quem contou os detalhes foi Chico Xavier. O corpo físico de Jesus estava com hemorragia interna. Era um fato a desencarnação dele, por causa dos maus tratos à noite. Vocês acham que o povo respeitava ele? Por muito menos vocês sabem o que as pessoas fazem. Os espíritas torturaram Chico Xavier, com exceções. Alguns líderes torturaram Chico. Torturaram. Trataram-no como... Sugava, mas não dava suporte. Ele que se vire. Se não fosse o carinho da espiritualidade, o Chico não teria dado conta da sua missão aqui. Ele foi acalentado. Poucos amigos, porque muitos amigos queriam tirar vantagens. Por quê? Vem a vaidade, eu sou amigo do médium, eu sou poderoso, eu sou famoso, eu estou na foto. Entendeu? O Chico teve a oportunidade de agradecer o Arnaldo. O Arnaldo me contou a minha Honório na União Espírita Mineira. O episódio em que todo mundo disputou para sair na foto quando o italiano da doutrina não doutrinária, né, que foi Pietro Baldi, que é questionável doutrinariamente, em muitos aspectos, mas tem coisa boa na obra dele, claro, mas tem que ficar de olho, porque tem coisa ali antidoutrinária, que combina muito com Rusteng, não com a doutrina espírita, com Allan Kardec. Eu digo claro para o pessoal já entender, tá? Ele combina certas posições de Pietro Baldi, combinam com Rusteng, que desviou doutrinariamente, e não com Kardec. E o próprio Pietro Baldi criticou Kardec, que teria exagerado o estudo da reencarnação. Porque ele também pensava que esse mundo era um mundo de exceção, e que isso aqui era prisão, e que a evolução não era assim, na pancada. Doido. Outro doido. Mas, tudo bem, deve estar aprendendo no além a reverenciar a obra do Espírito Verdade, que não era de Kardec, a obra dos Espíritos Superiores. Ele não entendeu isso, como muitos outros. E até hoje, muitos não entendem. E dizem-se espírita, mas não são mentirosos. Aí, nesse episódio, que estava todo mundo ouriçado, né? Depois que todo mundo foi embora, o Arnaldo perguntou, o Chico perguntou para o Naldinho, ô Naldinho, você não quis sentar à mesa e participar? O Arnaldo disse, você sabe, Gustosura, que eu não gosto disso. Gosto de foto, não gosto disso. Aí ele falou assim, eu queria te agradecer, Naldinho. Queria te agradecer de coração por você ser assim. Contando bastidor para vocês. Bastidor. Porque, olha isso aqui, não matarás. O matar é só tirar a vida física? Não. Matar oportunidade de testemunho. Matar a alegria dos outros. Matar a própria esperança. Matar. A gente pode matar tudo. Não é? Não é só morte física, não. A gente vê um país com tanto problema e vendo, por exemplo, o tanto que os nossos políticos são vendidos, né, para corporações poderosas que só têm dinheiro e que escravizam a população através de impostos, de cobrança de produtos que são necessários. Eles são comprados, eles vão contra o povo, né? Vocês já pararam para pensar a boiada que aquele infeliz ministro que foi tirado do governo ajudou a passar? O quanto de veneno
que é colocado no alimento que é produzido no Brasil, veneno que não é usado em país nenhum e aqui foi aprovado, a boiada passou. Coisas dessa ordem, não é? Ou, historicamente, para falar de outros governos, de pessoas desalmadas que desviaram dinheiro que deveria estar a serviço da educação, da cultura, da alimentação, da sobrevivência. Vocês já pensaram nisso? Então é muito triste. Isso não é uma questão de um tempo só, não. Eu não falo só desse tempo. Eu remonto à história do Brasil. Nós temos mais de 500 anos de corrupção no Brasil. Histórica, endêmica. Endêmica. Mas eu não falo isso para a gente inflar e jogar pedra. Eu falo isso para a gente se formar e não aceitar isso no plano pessoal. No plano pessoal. Porque nós já ouvimos não matar. E a gente mata com a negligência, com a indiferença. É aí que a gente tem que entrar. Porque o nosso ensino é moral. Ele não é só físico, ele é moral. E se você não mata oportunidade de ser melhor, você nunca vai matar fisicamente alguém. Porque você vai colaborar para promover a vida. Então, não matarás. E por quê? Mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, quando ele fala qualquer, ele quis dizer o seguinte: a terra já está no nível de percepção que não pode matar. Que a vida é um dom de Deus. A vida é sagrada. Então, eu posso defender aborto? Não posso. Moralmente, não posso. Tecnicamente, pode ter argumento. E eu sei que muitas mulheres se estribam nos pareceres técnicos de que as mulheres morrem, o sistema de saúde fica congestionado, custa caro, etc, etc. Então, existem pareceres técnicos que dizem assim, é melhor fazer o aborto autorizado, para não ser clandestino, e não é que nem a droga. Né? É uma discussão, eu não estou defendendo posição nenhuma, estou apresentando as ideias. Que nem a droga, né? Então, por que existe traficante tão perigoso que vira um poder paralelo? Porque o Estado não toma conta. Né? As leis não coíbem. Por quê? Porque tem magistrado por trás, porque tem político por trás, que ganha dinheiro com isso. Então, vai facilitar o quê? Vai facilitar o quê? Vocês entenderam? Então, aí você pensa assim, meu Deus, não estamos querendo dizer que o mundo é péssimo, não. É o ser humano que coloca o mundo, porque a gente estudar evangelho, estudar a vida. Não tem jeito. Porque como que você fala de questão moral sem entrar nos meandros? Como? Não tem jeito. Então, quando a gente pensa numa situação como essa, não matar. Você não pode se matar nem matar ninguém com droga. Está escrito não matar. Vocês entenderam por que esses espíritos se perdem e muitas vezes vão viver as tormentas e as culpas no além? Porque ele vai ser réu de juízo. Por que ele vai ser réu de juízo? Qualquer um, porque universalizou não matar na Terra. A lei antiga já está em todos os quadrantes do planeta. Porque todo mundo já ouviu com a alma. Não é com o ouvido físico, não. Com a alma. Ouvir é uma questão profunda, a gente já estudou isso. Escutar. Eu escuto um barulho ali, escuto um barulho ali. É muito impreciso, mas ouvir é registrar. O verbo ouvir diz respeito no Evangelho a registrar em profundidade, na acústica da alma. Então todo mundo ouviu. Tá. Qualquer que matar será réu de juízo. Por quê? Porque ouviu. Entenderam a lógica? Porque ouviu. Já está na alma. Então ele é réu de juízo. O que é réu? Culpado.
vai ser julgado. O que é juízo? Tribunal. Qual que é o tribunal? Consciência. Entendeu por que é réu? A pessoa consegue fugir? A pessoa consegue fugir do que está impregnado na alma? Não. É tão bonito isso. Quando a gente vai estudar a história da hipnose, os grandes metapsiquistas que foram contemporâneos de Kardec, ou pós-Kardec, não eram espíritas declarados, mas estavam pesquisando os chamados médiums, os sujeitos, os sensitivos. Quando eles hipnotizavam e conseguiam em profundidade, eles faziam experimentos como, por exemplo, pedir ou dar comando para o sensitivo de o espírito dele sair do corpo e sentar, por exemplo, 5 cadeiras adiante. 5 cadeiras. Então eles iam na 5ª cadeira, depois que ele estava projetado, pegava, por exemplo, uma faca ou uma pequena espada e feria o ar. Sabe o que acontecia? Curiosamente, o corpo gritava, ai! Porque, psicologicamente, ainda ligado ao corpo, a estrutura perispirítica do elemento registrava o golpe e psicologicamente sentia o que aquilo podia fazer com ele. Vocês entenderam o que é pesquisa psíquica? É bonito demais. É uma área maravilhosa. Dr. Brian Weiss desenvolveu isso não tem muito tempo. Ele recuperou Ian Stevenson e outros pesquisadores que, inclusive, comprovaram a reencarnação dentro de pesquisas, dentro de metodologias de pesquisa muito interessantes. Muito interessantes. Que seria os critérios que Kardec utilizou. Pacientemente, deixando espontaneamente surgir, cotejando, conferindo, deduzindo, inferindo. É muito bonito. É a pesquisa psíquica. Que vai para além daquela da psicologia comum ou da psicanálise. Porque ela avança. O Freud se deteve. O Freud, ele levou tanta lenhada na época dele por tratar de assuntos que eram tabus, sexo, por exemplo, né? Que é a base da psicanálise, que ele não conseguiu avançar para a transcendência, mas ele ficou sabendo das pesquisas psíquicas com médiums e com sensitivos e de grandes nomes que enfiaram a cara nisso. Só no final, numa carta, ele vai lamentar não ter analisado isso a tempo, porque ele já estava muito idoso e com um câncer na boca. Não tinha como, né? Ele tinha um câncer no maxilar. Ele sofria muito com aquilo, né? E a desencarnação dele se deu com uma assistência assistida da filha para ele. Ele não aguentava mais, né? Então, assim, é uma história muito triste. Camarada que sofreu muito para implantar bases, né? Uma nova ciência chamada psicanálise. Então, é muito interessante ouvir. Mas isso tudo tem a ver com o nosso assunto. Então, quando a gente vê isso, e o que se descobriu nessa hipnose, nesses trabalhos de hipnose? Quando a alma ou o ser tem princípios, você pode dar comando para ela fazer uma bobagem que ela dá até os passos. Na hora que chega lá, ela não faz. Por exemplo, ela não vai matar ninguém porque ela tem gravado não matar. Então, existem princípios. Agora, se a pessoa não tem princípio, ela faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas, tendo princípio, ela não faz. É muito curioso. Então, Jesus sabia que foi ouvido, já registrou, não matarás. E qualquer que matar será réu de juízo, porque ele é punido por si mesmo. E aí vem uma discussão muito bonita, que é a seguinte. Muito bonita. Por que é que nós somos tão sensíveis à moral? Aí você pergunta, por que é que o ser humano é tão sensível às questões morais? Olha, eu não estou dizendo nada religioso, porque essa conversa nossa aqui não é mística. Ela é científica, filosófica, de natureza moral. Mas não é mística e não é religiosa, nesse padrão comum que vocês estão acostumados a ver. Cheio de choromela, cheio de apelo que ninguém quer obedecer mais. Porque, na verdade, é manipulação humana. Teologia conveniente dos homens para poder dominar e ganhar dinheiro com isso.
Não é essa mais. Qual que é, então? A nossa reflexão é: o que é a natureza da alma? A natureza da alma é divina. Vocês entenderam o que é a herança de Deus em cada criatura? A gente não nasceu, a gente não foi criado para o vício e para o crime. Por isso ele é tão pesado para aquele que o comete. É a confissão de Caim, que a gente está estudando às terças-feiras. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Mas ele está sendo réu de juízo. Sabe quem que alivia ele? O Criador com quem ele estava conversando, que diz assim, quando ele fala, né? Todo aquele que me achar me matará. Ele diz assim, e pôs o Senhor Deus um sinal em Caim, para que todo aquele que o achasse não o matasse. Porque Deus fala assim, qualquer um que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Com isso, Deus define o quê? A lei divina define que ninguém precisa ser criminoso. Porque ninguém nasceu para ser criminoso. Teve gente que já me perguntou que se não era missão de Judas trair Jesus. Eu falei, ninguém veio para matar nada. Nada. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Não era a missão dele fazer isso. Ele quis, por si, por incapacidade, por ilusão, por obsessão. Ele quis. Mas a misericórdia sempre vem socorrer. Porque põe um sinal. O que é isso? Você nasce com defeito, mas ninguém precisa te matar. Agora, quando uma mão se levanta para matar o seu semelhante, quem que está na frente? Alguém que deve. Alguém que deve. Porque não é injustiça. Então vocês notem que qualquer um será réu de juízo porque nós temos uma formação multimilenar. Isso começou antes de Moisés receber as tábuas da lei. Porque o mundo é antigo. Muito antigo. O Chico deu notícia da presença dele com Emmanuel em torno de 40 mil anos antes do Cristo. Então, existiu a Atlântida. Entendeu? Depois veio a nossa civilização ariana. Então a gente vai observando e fala assim, nós não temos registros. O mundo vai mudando. As ilhas foram submersas. Então ficou-se registro. Se aquela biblioteca de Alexandria não tivesse sido destruída por aquele fundamentalista chamado Omar, a quem a gente deve a insanidade religiosa dele, a gente com certeza teria autores falando de Atlântida. Porque Alexandre o Grande formou essa grande biblioteca para registrar o que tinha do passado, de informação do passado. E é uma pena que a gente tenha perdido. Uma pena. E a gente continua assistindo essas aberrações políticas e religiosas, né? De fanáticos, de fundamentalistas, de negacionistas, de insanos. Porque não tem outra palavra. Insanos. Né? Eu estava vendo a história dos Romanov. Eu já tinha assistido um filme sobre o último czar. E aí eu fui ver a história dele em detalhes, um documentário muito bem feito, muito bem feito. E eu fiquei impressionado com a insensatez do camarada, porque ele tinha um grande problema. Depois de ter recebido a herança da Catarina II, do Pedro o Grande, que transformaram a Rússia, aproximaram a Rússia da Europa com seus progressos intelectuais, artísticos, culturais, ele simplesmente voltou para a autocracia. Eu sou o poder. Eu sou o poder. E o fim dele foi muito trágico, porque de tanta dureza, ele não ouvia ninguém, ele não tinha nem secretária. Ele trabalhava sozinho, cuidando de bestialidades, porque ele falava que ele recebia as vozes diretas de Deus. Olha o fanatismo, gente. Que tristeza.
né? O mandorino faz verão. Então, a bestialidade do homem jogou ele numa situação em que ele e as 4 filhas com a mulher foram barbaramente assassinados. Depois de ter sido destronado, ele teve que renunciar e o fim deles foi trágico, porque a ira do povo, a ira dos adversários, porque ele permitiu que a população fosse massacrada em diversas oportunidades. E não continuou as aberturas que os antecessores deram para a sociedade russa. Então, assim, quando a gente tem história, lê história e percebe a história, a gente vai vendo, a gente precisa aprender com isso. A gente não pode bestializar, né? Então é preciso que a gente deixe a posição de bestas, feras, e nos tornemos pessoas lúcidas, que prezam a liberdade, que prezam o diálogo, que prezam as análises, que prezam o bom senso. A gente está caminhando para isso. O mundo precisa melhorar e sair da barbárie, né? Das mãos de... Olha o que tem acontecido conosco. Grupos de pessoas que acham que mandam, que podem afrontar a democracia, instituições. Meu Deus, onde estamos? Então está aqui. Nós já temos registros, nós já temos história suficiente, sangue derramado suficiente para poder dizer assim, chega. É preciso ter consciência desperta em todos os níveis. O Chico foi cidadão. O Chico trabalhou 35 anos no Ministério da Agricultura. Nunca teve uma falta. O Chico assombra e deixa a gente com vergonha. Vocês entenderam o que é um missionário? Vocês entenderam o que é um missionário? É impressionante. Eu costumo contar para as pessoas. O Honório foi um destacado diretor do Banco do Brasil, em Minas Gerais. Os seus superiores, quando tinham que tomar uma decisão, procuravam-no para se aconselhar. E outro dia eu vi uma companheira contando que... Aí você vê o que é ética da pessoa, né? Ele, como diretor do Banco do Brasil, ele não a conhecia. Ele recomendou-a dentro de um plano de dificuldade que ela vivia e que ele pesquisou para saber. Ele indicou-a para que ela fosse transferida a fim de que ela tivesse mais tranquilidade para cuidar de pessoas doentes, da vida pessoal. Somente quando essa pessoa... Aí ela conheceu depois, se tornou espírita, seguiu ele e tal. Somente... Ele nunca contou para ela que tinha feito alguma coisa muito boa para ela, no silêncio. Somente quando ela aposentou no banco, é que ela descobriu que ele tinha indicado ela numa atitude ética e de solidariedade, sem alarde, sem contato. Então ela precisou aposentar para descobrir nas fontes de registro que tinha sido ele. Vocês notem como que a pessoa faz. Ela faz em silêncio. Um homem desse era presidente do grupo espírita dele, da União Espírita Mineira, do Hospital Espírita André Luiz, viajava fazendo palestra pelo Brasil, ainda dirigia reunião aqui em Mário Campos. Hoje, você tem um presidente para cada instituição e eles não dão conta. Aí você fala assim, esse pidiscou mesmo, né? E resolveu todos os problemas das instituições, que viviam no vermelho, com problema, deixou todas limpas e organizadas. Aí você fala assim, meu Deus, sem descurar-se do lar, que ele deixou todo mundo bem. Quando ele desencarnou, não tinha nada para fazer. Os filhos já tinham apartamento, todo mundo já estava com o seu patrimônio, deixou todo mundo bem. Impressionante. Levando uma vida simples, cumprindo os seus deveres. Então vocês entendem o que é não matar. Isso é não matar. Porque nós já temos aviso interno. O que é o aviso interno?
É o despertamento da potência divina que nós temos. Não é porque incutiu lei. Eu sempre me encasquetei muito com uma coisa da história dos sociólogos, dos historiadores que dizem assim, muitos deles falam exatamente assim, porque a gente herdou essa moral religiosa judaico-cristã e isso trouxe para nós o tabu, a culpa. Eu olho para aquilo, eu fico investigado. A culpa não é das estruturas genuínas da lei e nem do evangelho. É dos homens que fazem politicalha, mesmo dentro da religião, e que distorcem tudo. Aí atormenta a cabeça do camarada. Mas, a par disso também, existe uma questão que a gente precisa entender. A nossa natureza, ela é divina. Se você faz alguma coisa contra o divino, contra a bondade natural, contra o senso de justiça natural que todos temos, você se destrói. E aí você vai culpar porque você ouviu na religião, porque alguém te falou, porque alguém te culpou. Você fala que está traumatizado. Não é isso não. É intrínseco. É porque a nossa natureza é divina. A gente é filho de Deus, como espírito. E se você é filho de Deus, você é filho da suprema bondade, da suprema sabedoria, da suprema justiça. Você tem isso por herança. Então você está indo contra o seu DNA divino. Aí dá distonia. Aí vem os conflitos. Entenderam? Então é isso que a gente vê. Ouvistes. Porque há auscultação interna. Nós não temos como fugir. Não temos. Então esse versículo diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Porque você vai matar, não é só corpo, não. O seu tempo, as suas prerrogativas, as suas possibilidades. A gente vê um monte de gente doente, porque gasta energia sem necessidade. Uma pessoa, por exemplo, que não está satisfeita com alguma coisa e bate em todas as áreas, em todas as pessoas. Ela tá matando a vida dela. Daí a pouco ela está com esquisitices psíquicas, não é? Que vão ser enquadradas. Aí se torna, é um obsidiado, porque vai conviver com entidades iguais, e aí daí a pouco está somatizando isso. Primeiro psiquicamente, no campo da alma, do perispírito, depois vem o corpo, que é a última instância. Começa por dentro. Então é preciso que a gente entenda que o não matar é muito amplo, muito amplo. Porque a gente precisa respeitar a vida, valorizar a vida, reconhecer a vida. Não podemos banalizar a vida. Eu espero que vocês tenham entendido a proposta, porque é uma sutileza, é muito bonito. Porque primeiro nós fomos acordados por aqueles que nos instruíram sobre a verdade divina. No plano da lei, ouvistes, não matar. É básico, gente. Não matar é básico. Porque se matar, já complicou. Aí não tem vida mais. Então tem que pensar nisso. Drogaditos, corruptos, viciosos que barateiam a vida. Não matar é a lei. Não mata. O tempo, as possibilidades. Fomenta a vida. Aí está a felicidade. A felicidade está no fomento da vida. Como que a gente fomenta a vida? Sendo útil a alguém, à natureza, ao ambiente, a Deus, servindo a próxima, ajudando. Num sorriso você faz isso. No calar diante do insensato, vibrando pacificação para ele, você faz isso. Entendeu? Por isso que a nossa revolução é consciencial, porque a gente não pode ser cego. Não compre pelo engano. A ilusão que salteia a inteligência é lamentável. Ela bestializa as pessoas, é um processo obsessivo, existe influência de encarnado sobre encarnado, a gente está vendo um monte de gente obsidiada por encarnado. Não compra isso. Elege
aquele que é o Salvador por excelência. E não esses salvadores de meia tigela que aparecem por aí. Vamos dar a cada pessoa o tributo dela. Mas não endeusa não, pelo amor de Deus. Endeusar é só para Deus. Respeita Deus, respeita Jesus. Inspire-se neles e dá um tributo de confiança se a pessoa merecer. Se não merecer, você recolhe. E aposta de novo em outras oportunidades. Tá certo? Não matar. Meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a gente possa ter um bom final de noite, de paz, e que a gente possa entender que nós estamos nos depurando, mesmo com todas as dificuldades sociais. Nós estamos nos depurando. Porque a verdade está muito acima dos jogos, dos homens. E a nossa essência sabe disso. Muita paz. Muito obrigado.